Pessoal, seguindo agora nas dicas de direito administrativo, nós temos que prosseguir agora falando das atividades da administração pública, tá? Mas antes, como saber o que é a atividade da administração pública ou quais são as atividades da administração pública sem saber o que é a administração pública, tá? O que é a administração pública? A gente ouve tanto, a gente escuta tanto falar no direito administrativo, administração pública, administração pública. Mas o que é de fato administração pública para a doutrina, tá? Não importa, já entendo isso, tá? Mas na hora da prova você vai ter que saber o que a doutrina entende, tá? E não só isso, tem questões teóricas aqui, nomenclaturas, que você tem que saber, tá? Então, antes de saber as atividades da administração pública, temos que saber primeiro o que é administração pública para doutrina, tá? A administração pública para doutrina tem dois sentidos, tá? O primeiro sentido se divide em três nomenclaturas que querem dizer a mesma coisa, e o segundo sentido também três nomenclaturas que querem dizer a mesma coisa, tá? O primeiro sentido de administração pública é um sentido de quem faz, tá? A administração pública, tá? Quem pertence à administração pública, quem faz, tá? Você vai lembrar disso, quem faz é o primeiro sentido. Quais são as nomenclaturas para isso? A administração pública subjetiva, né, nesse sentido de quem faz. A administração pública formal, também nesse sentido de quem faz. A administração pública orgânica, nesse sentido também de órgão, né, quem faz. Então, a administração pública tem esse sentido, né, subjetivo, de quem faz, formal, né, também de quem faz, e orgânico também de quem faz. Esse é o primeiro sentido de administração pública, tá? Pode parecer até óbvio, mas na hora da prova, quero ver se você realmente vai conseguir diferenciar, porque agora temos o segundo sentido de administração pública, que é o de o que faz, tá? O sentido de o que faz. O primeiro sentido era quem faz. O segundo sentido, o que faz. No primeiro sentido, a gente viu que quem faz é subjetivo. Logo, o segundo sentido de o que faz é objetivo. Objetivo. Então, a primeira nomenclatura para o sentido de administração pública, o que faz é objetivo. Certo? No primeiro sentido que a gente viu de quem fazia administração pública, depois do subjetivo, teria o sentido formal. Se temos o sentido formal, temos o sentido material para o que faz. Então, as duas nomenclaturas que a gente já está vendo agora para o que faz. Administração pública no sentido do que faz. É objetiva e material. E o último sentido, que é o que pode confundir, tá? Que é o sentido funcional. Funcional não vem de funcionar, não é de o que faz. É da função administrativa. Não é de quem faz, é do que faz. Tá? Então, na hora da prova, se te perguntar assim, a administração pública no sentido funcional é aquela de quem faz, se dirige ao funcionário público. Não. Funcional é o que faz. Tá legal? Então, é do próprio objetivo, sentido material, tá? Da administração pública. Então, a gente, só para resumir, tem dois sentidos da administração pública, quem faz e o que faz. Quem faz, sentido subjetivo, formal e orgânico. O que faz é o sentido objetivo, material e funcional. Tá legal? Qual que é o propósito hoje da dica? Falar sobre o sentido o que faz, tá? As atividades da administração pública. Então, as atividades da administração pública, sentido objetivo, sentido material e funcional. Principalmente o que a gente vai falar agora é sobre as atividades, o que faz, atividades fim da administração pública.
Assim como toda organização e tudo, a administração pública, em modo geral, a gente pode visualizar como organização, né? No sentido privado, toda organização tem uma atividade meio e tem atividade fim. A administração pública também tem as suas atividades meio, que são, por exemplo, gerir o patrimônio, tanto os materiais, como gerir o patrimônio humano da organização. E a administração também tem o seu sentido fim, tem a sua atividade fim. Quais são as atividades fim? Eu criei um mnemônico para poder decorar as atividades fim, tá? Você vai lembrar que a fome serve e a polícia interve, tá? Esse é o mnemônico que eu criei para decorar as atividades fins da administração pública. Fome serve, polícia interve. Fome vem de fomento, tá? Uma atividade fim da administração pública é o fomento. Fomento a quem? O que é fomento? É um incentivo. Fomento às empresas privadas, tá? Que têm uma atividade de interesse público. Então, aquelas empresas privadas que exercem atividade de interesse público, que é de interesse geral, tá? A administração vai buscar incentivar, seja com benefícios aí, tributários, seja com parcerias. Então, a atividade fim da administração, uma delas é o fomento à iniciativa privada de interesse público. Segunda atividade fim da administração pública, fome serve, são serviços públicos. Tá? Serviços públicos são uma atividade da administração pública, tá? Que podem ser prestadas tanto diretamente pela administração, como indiretamente por uma entidade privada. Essa entidade privada, ela pode prestar quando a administração delega a ela essa atividade, só a execução, não a titularidade dessa atividade, desse exercício, tá? Dessa atividade. Então, a delegação, que a gente chama inclusive de descentralização por delegação. A gente vai ver mais à frente, provavelmente na próxima dica, que a descentralização por outorga, que é quando a administração pública direta outorga, tá? Uma atividade para indireta, que é descentralização por outorga, também chamada de descentralização por serviço. E existe a descentralização por delegação, que é quando a administração pública delega a um particular, também chamada de descentralização por colaboração. Então, o serviço público pode ser prestado diretamente ou por essa delegação aí a um particular. Então, a gente já viu duas atividades fins da administração pública. Fomento, serviços públicos, fome serve polícia. É o próximo, polícia administrativa. O que é polícia administrativa? Polícia administrativa é o próprio poder de polícia. É uma segunda nomenclatura para o poder de polícia que a gente já viu. O que é poder de polícia? É a prerrogativa que o Estado tem de intervir, tá, nos direitos das pessoas, colocando interdições nos direitos individuais em face dos direitos coletivos, do bem da coletividade. Então ela pode restringir uma atividade individual em face do interesse público, dos interesses gerais, tá? Das pessoas, dos outros direitos coletivos. Então, por exemplo, como eu já dei esse exemplo, a pessoa tem o direito de tirar uma licença para dirigir se atender os requisitos, né? Lembrando que a licença é um ato vinculado, porque a pessoa atende os requisitos, a administração tem que dar. Mesmo o poder de polícia tendo as características de ser discricionário, a licença é também um poder de polícia, é uma exceção, é vinculado, mas é poder de polícia. Porque a administração está restringindo uma atividade, um direito individual, dirigir, tirar ali a CNH, em face do bem da coletividade, né? Dá alguns requisitos para a pessoa para poder primeiro tirar, tá? Se ela conseguir dar a licença, toda essa restrição em face do bem da coletividade, colocar pessoas ali que realmente estejam aptas, né? Porque existem outros direitos, direito de ir e vir, então a gente vai restringir o direito de uma pessoa em face do bem da coletividade. Então a polícia administrativa,
tá? Que é o poder de polícia, também é uma atividade fim da administração pública. Então a gente já viu 3 atividades fins e falta a última. Polícia, fome, serve, polícia, interve. Fomento, serviços públicos, polícia administrativa e intervenção administrativa, que é a última atividade fim da administração pública. Intervenção administrativa. Intervenção administrativa tem 2 sentidos, tá ok? Primeiro sentido de intervenção administrativa, quando a administração intervém administrativamente na economia, né, nas atividades econômicas, podendo explorar atividades econômicas. Por onde? Qual o meio que a administração tem de explorar atividades econômicas? Por meio das empresas estatais. A gente vai ver que empresas estatais são empresas públicas e sociedade de economia mista, que embora sejam do governo, têm natureza jurídica de direito privado. Tá? E justamente por isso elas podem explorar a atividade econômica. Quando elas podem explorar a atividade econômica? Quando for de interesse público, por um interesse público, ou quando for por segurança nacional, por conta de uma segurança, elas podem explorar. Porque, em regra, a administração não vai buscar o lucro, não vai explorar a atividade econômica. Mas, nesses casos, a administração pública pode, por meio das empresas estatais. Isso também é uma atividade fim da administração, tá? Uma atividade fim que se chama intervenção administrativa. É um dos sentidos da intervenção administrativa. Poder explorar a atividade econômica por meio das empresas estatais, que são empresas públicas e sociedade de economia mista. E o segundo sentido de atividade de intervenção administrativa, tá? Segundo sentido de intervenção administrativa é a administração poder fiscalizar, intervir administrativamente, podendo fiscalizar algumas atividades econômicas, regular algumas atividades econômicas por meio das agências reguladoras. A agência reguladora é uma espécie de autarquia. O que é autarquia? A gente vai ver mais à frente, provavelmente tudo na próxima aula, próxima dica. Tá? Então, por meio das autarquias, das agências reguladoras, que são autarquias, tá? Por meio dessas agências reguladoras que nascem já com mais autonomia, a lei específica dá mais autonomia já no nascimento para essas agências reguladoras, por meio delas que a Constituição chama não de agências reguladoras, mas chama de órgão regulador, tá? Como por exemplo a Anatel, por meio delas a administração pode intervir, regular, fiscalizar administrativamente em uma atividade econômica. Então, por que a Anatel pode intervir? Porque uma das atividades da administração finalísticas é a intervenção administrativa. Tá? Então, são essas as 4 atividades da administração finalísticas, tá? Finais, atividades fins: fomento, fome, serve, serviço público, polícia administrativa, polícia, interve, intervenção administrativa. Fome, serve, polícia, interve. São as 4 atividades fins. Então, relembrando, a administração pública tem 2 sentidos. Nós vimos, né? Primeiro, o sentido de quem faz, o sentido subjetivo, formal, orgânico, e do que faz, sentido objetivo, material e funcional, tá? E nesse segundo sentido do que faz, é importante ressaltar que há atividades fins e atividades meios, tá? Atividades fins, no caso, fome, serve, polícia, interve, fomento da iniciativa privada de interesse público, serviços públicos, polícia administrativa e intervenção administrativa, tá? E as atividades meios são as outras atividades ali de gerir o seu patrimônio público, gerir, fazer a administração do seu pessoal, e aí vai, tá? Pessoal, então essa é a dica. Provavelmente na próxima a gente vai aprofundar, fazer as diferenças, aí o que é uma autarquia, o que é uma empresa pública, que a gente vê algumas coisas, mas fique com essas informações agora, tá? A gente vai ver
mais à frente a diferença. Por exemplo, a gente falou de agência reguladora, que pode fiscalizar, a gente vai ver a diferença de agência reguladora para agência executiva. Como eu falei agora, já só adiantando, a agência reguladora já nasce com mais autonomia, a lei específica já dá mais autonomia para ela, por um tempo indeterminado, mas a gente vai ver as diferenças nas próximas aulas. Então é isso por enquanto, pessoal. Obrigado. Até mais.